Olá, gente, tudo bem? Hoje falaremos a respeito da equação reduzida da circunferência, ok? Então, observem aqui no gráfico que vocês têm uma circunferência em vermelho, tá? E dois pontos. O primeiro é esse ponto central, tá? O ponto fixo aqui, que se chama centro, né? Ele é equidistante de todos os pontos que compõem essa linha vermelha, tá? Que é a circunferência. Então, nesse caso, o ponto C tem coordenadas Azinho, Bzinho, e um ponto P aqui qualquer, tá? Ele tem coordenadas XY. A distância entre C e P, todos nós sabemos que é o raio, tá? Tudo bem, então vamos considerar aqui uma circunferência, né, de centro no ponto C, de coordenadas AB, e vamos considerar também esse ponto P de coordenadas XY, e a distância entre C e P é o raio, tá bom? Que nós estamos chamando de R. Beleza, então observem que vocês têm aqui, olha, um triângulo retângulo em azul, né? Vou chamar aqui esse pontinho de E, tá bom? E nesse caso, eu vou aplicar apenas o teorema de Pitágoras, tá? Nesse triângulo que é retângulo em E, ó, para poder encontrar a equação reduzida. Então vamos lá, pelo teorema, tá? Pelo teorema de Pitágoras, uma vez que o triângulo é pitagórico, né? É retângulo, então nós temos o seguinte: cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é o quadrado da hipotenusa, concordam? Porém, eu preciso também descobrir, antes disso, qual que é esse tamanho, né? Essa distância entre esses pontos C e E. Bem, observe que esse comprimento que você está se referindo como cateto, ó, esse comprimento, é igual a esse comprimento aqui de baixo. Então, ele é dado por x menos a. Então, esse é o primeiro cateto que nós temos. E esse outro comprimento aqui, ó, na vertical, né, que é a distância entre o ponto P e o ponto E, vai ser aqui, ó, esse segmento Y menos esse segmento B, tá bom? Então, você já tem os catetos. Agora fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, isto é, a soma dos quadrados dos catetos, igual ao raio ao quadrado. Reparem que essa é a equação reduzida da circunferência e muito fácil de demonstrar, né? Apenas a aplicação direta do teorema de Pitágoras. Então vamos aqui para um pequeno exemplo, tá? Um pequeno exemplo de como nós podemos aplicar essa equação, né? essa fórmula aqui que nós encontramos. Então, eu vou considerar um ponto aqui do centro de uma circunferência como sendo 1 e 2, tá? E vou considerar o raio dela igual a 3. Quero que você me dê a equação, tá? Da circunferência, equação reduzida da circunferência que tem centro no ponto 1, 2 e raio 3. Então, você vai direto para a sua equação ali, ó, genérica, né? Ó. Eu vou repetir aqui, tá? Mas é claro que não vai haver essa necessidade de fazer isso todas as vezes, né? Perceba que o Azinho é 1, Bzinho é 2 e o raio é 3. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado, ó, mais y menos 2, tá vendo? Ao quadrado, igual a 3, ó, ao quadrado. Mas vocês sabem que 3 ao quadrado é 9. Então, qual é a resposta para isso? Toda essa equação aqui, ó, tá? Toda essa equação é a resposta, ok? Vamos aqui ampliar um pouco a nossa tela para que nós possamos dar mais um exemplo. Vamos aqui para um segundo exemplo, tá? Que ele é o 1, né? Esse é o 2. Vamos lá. Bem, eu te dou aqui um centro,
tá? De uma circunferência, por exemplo, menos 1 e 0, tá? Pode ser qualquer número, ok, gente? Positivo, negativo, irracional, fracionário, não interessa. Agora o raio não, o raio tem que ser um valor positivo porque é um comprimento, né? Então, raio igual a 1 sobre 2. Eu quero que o raio seja 0,5. Então, o que é que você vai fazer aqui? Ó? Você vai simplesmente lembrar que a fórmula da equação reduzida é x menos, com esse menos aqui, ó, fica positivo, ao quadrado, mais y menos o bzinho, que é 0, ao quadrado, igual a 1 meio, né? 1 meio, que é o raio, ao quadrado. Observem que x mais 1 ao quadrado você pode repetir. Percebam que y menos 0 é só y ao quadrado. E aqui 1 meio ao quadrado é 1 quarto, tá certo? Então, você já sabe aqui a equação reduzida da minha circunferência nessas condições, tá bom? Então, gente, é muito simples. Também pode acontecer, né, nesse tipo de exercício básico, né, de você ter já a equação de uma circunferência, como, por exemplo, x menos 3 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado, igual a 49, por exemplo. Pode acontecer uma situação assim, de você ter um exercício que te dá a equação já da circunferência, a equação reduzida, e pede que você calcule ou determine o centro e o raio. Bem, nesse caso é só você lembrar que aqui fica o Azinho, aqui o Bzinho e aqui é o R ao quadrado, tá? Já é o quadrado do raio esse número aí. Então, gente, nesse caso, ó, o A é 3, concorda? O B, bem, lá na fórmula, professora, aqui era para ser negativo. Então, significa dizer que o número 5 é negativo, porque menos com menos, ó, deu esse mais aqui. Então, menos 5. E o raio é muito simples, né? O raio é a raiz quadrada de 49, tá? E isso é 7. Então, portanto, você já pode escrever que o centro tem coordenadas 3 e menos 5, né? E o raio 7, pois 7 ao quadrado é 49. Beleza, gente? Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui, tá? Com esses 2 ou 3 tipos de exercícios básicos, tá? E vamos aguardar o próximo vídeo para que possamos resolver questões melhores a esse respeito, tá bom? Um abraço, até a próxima.